boa tarde, Brasil. Tá começando mais uma Vida Não Para você que tá aqui juntinho comigo. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo nesse momento, 1h02 da tarde, em boa parte do nosso Brasil. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela audiência. E vamos começar o programa de hoje falando sobre alguns assuntos que muito lhe interessam. Principalmente, você sabe como você pode regularizar um imóvel? Peraí, a sua casa está no seu nome ou está no nome de outra pessoa? Que às vezes até já faleceu e você foi ficando. Daqui a pouco a gente vai saber por que esse processo ele é tão importante e por que ele pode garantir segurança jurídica e valorização inclusive do imóvel que você vive. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Tem muita gente com dúvida aí na internet, um burburinho sobre impostos que estão aumentando absurdamente. Sim, vamos falar disso também, a questão do valor venal dos imóveis e tudo mais, tá? Além disso, vamos falar hoje sobre outros assuntos. A produtividade, presta atenção, do mundo pós-inteligência artificial. As novas tecnologias estão mudando a rotina do trabalho das pessoas. E você, está pronto para esse novo mundo que está chegando? 2026 promete, vamos falar disso também. E claro, identificação geográfica. Você já deve ter ouvido falar, a gente já falou sobre esse assunto aqui, inclusive sobre as maneiras, as melhores maneiras, né, de você ressignificar o valor, por exemplo, dos produtos brasileiros dentro dos estados. Aquilo que tem referência na sua região. Desde um prato típico, desde uma cultura, por exemplo, tudo isso traduz, né, quem nós somos. Vamos falar desse assunto também. Agora é o seguinte, eu já venho com uma excelente notícia para quem está nos assistindo, você de todo o Brasil, que acompanhou, não só aqui na TV Evangelizar, mas em todas as mídias, a imprensa noticiando o sumiço de um rapaz no Pico Paraná, aqui no nosso Paraná. A gente vai mostrar aqui para vocês algumas imagens também, e essa é uma notícia que que criou muita angústia para as pessoas. Depois de 5 dias de angústia, o jovem Roberto Farias Tomás, de 19 anos, que estava desaparecido aqui no Pico Paraná, que é uma das maiores montanhas do Brasil, atrai muitos montanhistas, muitos turistas, ele foi encontrado, graças a Deus, com vida. E ele sumiu no dia 1º de janeiro, durante a descida ali da trilha, no ponto mais alto do sul do Brasil, inclusive, essa trilha do Pico Paraná. E essas buscas começaram e foi uma verdadeira angústia, um desespero para a família. A irmã dele está a todo momento, inclusive ela está lá e conferiu de perto e pôde ajudar também a todas as pessoas, não só a polícia, não só a defesa civil, polícia ambiental, mas principalmente as pessoas que são montanhistas, que ajudaram nesse momento tão importante. A gente vai conferir o relato dele mesmo. Olha só. Onde que você tá? Eu tô na fazenda. Eu tô na fazenda CGH, na usina hidrelétrica, Catatua. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Mas eu tô bem. Fala pra ele dizer o nome completo e a idade que Nome ele tem. completo, idade, tem que falar tudo isso. Teu nome completo, tua idade. Roberto Farias Tomás, Idade. 20 anos. 20 não, você tem 19. Qual que é a tua data de 19, nascimento? desculpa. Falta 19 mais. anos. Data de nascimento. 24/05/2006. Tá. Ok. Deixa eu pensar. Vocês estão indo pra onde? Estão indo pra onde? Eu tô aqui numa fazenda. Você viu a localização que foi mandada para você? Sim, nós estamos indo pra aí. Então, eu tô aqui. Você tá na fazenda ou você tá indo pro hospital? Não, aqui tô na fazenda. Tua mulher tá fazendo, gente? Tem que levar pro hospital, Falou eu que a acho. polícia tá vindo. Falaram que a polícia tá vindo. Tá bom, então. A polícia tá indo. Então eu vou mandar a localização da fazenda. Tá bom, vou pegar aqui. Beijo, amor. Meu Deus do céu, Betinho. Foi Deus. Foi Deus. Se você vê meu estado, você não acredita.
Gente, não é fácil não, ainda mais no início de ano a gente passar por toda essa angústia, né, junto com a família dele o tempo todo ali, a gente estava acompanhando tudo que estava acontecendo, ele que foi convidado por uma amiga dele que vive aqui na região, mas ela é de Manaus, e ela deu várias declarações absurdas, não só na internet, mas para várias TVs, inclusive, falando coisas assim que não vale a pena a gente nem comentar e nem dar palco para essa moça. Sobre esse resgate, a gente separou um trecho da fala do coronel Antônio Hiller, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que ele faz alguns alertas sobre os cuidados ao praticar trilhas. No caso do Tiago, olha a situação, aliás, no caso do Tomás, olha a situação em que ele se colocou, né? O Roberto Tomás. Olha a situação em que ele se colocou. Ele aceitou subir uma trilha sozinho com essa amiga. E no meio do caminho ela abandona ele. Ela simplesmente abandonou, deixou ele para trás e seguiu o rumo dela. Ele estava sem celular, sem carteira, estava tudo com ela. Olha o cúmulo, o absurdo. A gente, quando fala em amizade, o que a gente mais quer é amizade verdadeira e não alguém que simplesmente largue nossa mão e nos deixe para trás. Prestem atenção nessa informação aqui dos bombeiros. O Roberto, ele foi alguém que visitou o Pico Paraná sem conhecer a área, né? Acompanhado de alguém que tinha algum conhecimento, acabou ficando sozinho, né? Na descida do Pico Paraná. E pessoas que não têm o conhecimento da área, que não têm uma preparação física adequada, técnica adequada e principalmente esse conhecimento da montanha onde se visita, não devem se aventurar sozinhas. A montanha é um ambiente que traz muitos riscos, diferente daquilo que a gente olha nas telas. A montanha é um mundo real que traz muitos riscos. Ninguém deve se aventurar nesses locais sem a companhia, sozinhos e sem a companhia de alguém que conheça muito bem e tem experiência. Está aí, graças a Deus o Roberto saiu com vida, mas o desfecho poderia ter sido trágico. Então as pessoas não devem ir a esses locais desacompanhadas. E se não tiver experiência, mais ainda, tem que estar com pessoas que tenham experiência comprovada nessas áreas, porque são ambientes de risco. Vocês ouviram bem, né? Experiência comprovada. Não é aceitar convite de amigo para fazer uma aventura e sabe, sei lá, Deus, o que vai acontecer. Por mais um dia ele podia ter morrido de desnutrição, por falta d'água. A gente tem que pensar muito nisso. Então, às vezes a gente imagina que a gente está envolvido numa super amizade e muitas nos afundam. Esse é o meu recado para começarmos bem o ano, pensar bem nessas amizades que nós temos, né? Não só os jovens, tá? Estou colocando aqui todo mundo, para todo mundo pensar um pouquinho nisso. Agora vamos falar de regularização de imóvel. Você está vivendo uma situação difícil, você não sabe o que fazer, de repente você tem aí um imóvel ao qual você vive, você mora nesse imóvel, mas você não sabe nem como funciona o processo para regularizar esse imóvel no seu nome? Está confuso? É o seguinte, a gente está aqui para tirar a nuvem, desembolar esse nó para te ajudar. Esse é um processo importante para formalizar e registrar a propriedade junto aos órgãos competentes. Existem vários passo a passo que a gente vai estar comentando sobre esse assunto agora. E eu vou conversar com o Thiago Augusto de Macedo Binatti, que é advogado, especialista em direito imobiliário, está aqui com a gente, para a gente bater esse papo. Primeiro, bem-vindo, feliz 2026, obrigada por ter aceito o nosso convite nessa primeira semana, aí, né, esse início de ano. Muito obrigado, eu que aceito o convite. É uma satisfação sempre poder participar, esclarecer as dúvidas dos telespectadores e desde já desejo um ano abençoado para todos. Doutor, para a gente começar essa conversa, como funciona o direito imobiliário nesse caso? A pessoa está vivendo numa casa que muitas vezes está em nome de outras pessoas ou até mesmo é uma herança. Como é que funciona isso na prática para regularizar esse imóvel? Cara, acho que o primeiro passo é nós esclarecermos a diferença, muitas pessoas confundem, é importante que isso seja esclarecido, de posse e propriedade. Então você pode estar exercendo a posse sobre um imóvel, ter adquirido aquele imóvel, mas documentalmente, juridicamente, aquele imóvel não está no seu nome, então isso pode gerar diversos transtornos para você, diversos problemas. Por exemplo, a intenção de você fazer a venda desse imóvel não será possível se ele não estiver regularizado. Em eventual caso de desapropriação, imaginemos uma situação em que a prefeitura precisa passar uma rua sobre o seu imóvel, teria que te indenizar, se isso não estiver regular, você não recebe essa indenização. Então é aquela máxima que todos nós conhecemos, quem não registra não é dono.
né? Então, um contrato de gaveta ou um inventário não concluído corretamente, isso pode gerar problemas e, por isso, a recomendação de sempre os imóveis serem efetivamente regularizados. Certo. Para quem está no imóvel, né, esse imóvel não foi regularizado, foi uma herança, por exemplo, tem alguma... Porque o que está acontecendo? Na última semana do ano, começou a pipocar um monte de informação desencontrada, falando que o valor dos imóveis vai subir assustadoramente, não só o valor dos imóveis, mas principalmente o valor do imposto desses imóveis. Porque antes a gente pagava um valor venal, do valor lá antigo, lá de trás, né, do IPTU. E agora, a notícia, que eu gostaria que você confirmasse se é verídico ou não, é de que nós teríamos que pagar um IPTU no valor venal atual. Então, se o teu imóvel, lá atrás, você pagou 160 mil e hoje ele está avaliado em 800 mil, você vai ter que pagar o IPTU com base nos 800 mil. Seria isso? Isso, na verdade, alguns prefeitos, algumas prefeituras, né, têm atualizado o valor venal desses imóveis. Então, imaginemos um bairro muito antigo, em que o imóvel foi valorado em 200 mil reais. E a pessoa vem pagando o IPTU sobre esses 200 mil reais. A alíquota do IPTU, é importante a gente dizer que a base de cálculo, ela não teve alteração por hora, né? Por mais que essa reforma tributária ainda está em tramitação e a gente tem muita coisa para ser definida ainda. Mas o que tem sido feito é a atualização do valor venal. Por quê? Isso estava gerando muita divergência. Eu pego um bairro mais novo, um loteamento mais novo, um imóvel que se eu for colocar à venda, ele teria um valor menor de venda, eu acabo pagando mais IPTU porque aquele imóvel localizado num bairro nobre não está atualizado e a alíquota que vai incidir é a mesma. Só que o valor venal, que é a base de cálculo do imóvel, é que vai ter alteração. Então, a gente tem feito até recomendações de planejamentos tributários, algumas formas de você conseguir se organizar para pagar menos imposto e não deixar de pagar o imposto, e sim se planejar para pagar menos. E é possível fazer isso? É possível. O que foi muito dito no final do ano ali é sobre as questões principalmente envolvendo aluguéis, né? Onde a pessoa tem a posse, como eu disse no começo, mas não tem a propriedade. Então, de que vai haver uma majoração de impostos sobre aluguéis. Mas, ao que se tem notícia até o momento, para questões de transferência do imóvel, seja via ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa, Morte e Doação, as alíquotas permanecem as mesmas. Certo. Agora, para quem está vivendo de favor numa casa, tá? Vamos colocar aqui uma situação que envolve muito... às vezes o casal teve aí 2, 3 filhos, né? Um dos filhos, por exemplo, está vivendo nesse imóvel após o falecimento dos pais já há muitos anos. Ele tem direito sobre esse imóvel mais do que os outros? Só me explica como é que vai funcionar isso. Na verdade, o direito é o mesmo para todos, só que você já deve ter ouvido que a justiça não socorre os que dormem, né? Nós tivemos uma decisão muito recente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, entendendo que o herdeiro que permaneceu na posse desse imóvel após o falecimento do proprietário, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, e ali ele custeou todas as despesas desse imóvel, manteve o imóvel, fez pagamento de impostos, ele tem direito a um uso capião sobre esse imóvel. Então, nós estamos falando de a regularização imobiliária, ela tem várias formas de serem feitas, né? E a uso capião é uma delas, o inventário, uma escritura pública, a adjudicação compulsória. Então, a gente precisa encaixar um instrumento jurídico adequado para cada situação fática específica. Vamos lá para as nossas participações de hoje. Já estou amando isso daqui. Muito obrigada pelas participações. Um beijo no coração. Vocês sabem o nosso número. Vou deixar ele aberto aqui para você relembrar. E claro, para que você possa escrever para a gente, tá? 419-8793-6281 é o número. Eu não deixei esse número escapar. Decorei direitinho. Vamos lá. Regina de Campo Grande, bem-vinda, minha querida. Um abraço para você. Feliz 2026, Regina. Oi, Carla. Comprei um apartamento com contrato de gaveta. O que devo fazer? E aí? Pois é, cara, isso é muito comum. A dúvida da Regina, ela é muito comum. Muitas pessoas, elas, no afã de comprar um imóvel, falam que quem está adquirindo um imóvel está tratando com sonhos, né? Então, a pessoa tem ali uma intenção de estabelecer sua moradia, seu comércio, e às vezes, no momento da compra, fecham-se os olhos para muitas coisas. Um contrato de gaveta, a depender do valor do imóvel, ele nem tem validade jurídica, né? O Código Civil, ele estabelece que imóveis de valores superiores a 30 salários mínimos, necessariamente tem que ser feito por uma escritura pública. Então, nós precisamos ir ao cartório, fazer uma
uma escritura pública e depois essa escritura é registrada na matrícula do imóvel. Às vezes as pessoas se confundem no sentido de que eu estive no cartório, assinei um documento, é a escritura pública. Após isso tem uma segunda etapa que é o registro dessa escritura na matrícula do imóvel. Se a dúvida da telespectadora tem um contrato de gaveta e não registrei, primeiro ponto, talvez, né, depende do valor do imóvel, ela terá que fazer uma escritura pública com esse comprador, com esse vendedor, desculpa, se é que esse vendedor ainda está vivo, né, pode ser que a pessoa tenha falecido, passam-se os anos e a situação vai mudando, né, mas é possível uma regularização, seja por meio de uso capião ou adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória, só para ficar claro, ela é cabível quando eu tenho os comprovantes de pagamento, tá? Eu já fiz o pagamento, tenho um contrato e eu consigo demonstrar tudo isso de pronto, sem necessidade de qualquer tipo de instrução probatória, sem produção de prova. E agora é possível, inclusive, ser feito direto pelos cartórios. Os cartórios, eles têm retirado muitas questões documentais e registrais do judiciário, permitindo que a parte faça isso tudo de forma extrajudicial. Então, Regina, tá aí uma super ajuda, um super retorno para você começar 2026 diferente, tá? Regularizando o teu imóvel, porque o que é seu e ponto final. A gente tem que proteger os nossos bens, tem que proteger a nossa casa, porque muitas vezes é só o que a gente tem, né? E se você tá na dúvida sobre isso, essa entrevista, eu recomendo muito essa entrevista para você que está me assistindo nesse momento, que é super importante. Doutor, pais que gostariam de fugir ou de tentar fazer com que os filhos fugissem dos impostos todos que estão chegando, mas estão vivos, né? Aquela história do, mas daí quando eu morrer vocês decidem o que fazer com o imóvel. Gente, depois que os pais falecem, muitas vezes o imóvel, ele literalmente é tomado pelo governo, porque os filhos não têm nem condição de pagar ali o que tem que ser pago, porque o valor dos impostos, ele aumenta também. Não é só do IPTU, não. Estou falando, chegou ali, tem imóvel de herança, também vira um problema para todo mundo. Exatamente. Na verdade, o ITCMD, que é o Imposto Devido em Causa Mortes, ele pode ser aplicado a multas gradativas se a parte não fizer isso no prazo que a legislação prevê, né? Então, há índices que indicam que uma transmissão de imóvel em caso de óbito pode chegar até 40% daquele valor do imóvel, né? Então, você incluindo o valor da alíquota do imposto, mais os gastos com advogado, custas cartorárias, custas judiciais, esse custo pode ser muito elevado. O que nós temos feito muito hoje, e que a legislação nos permite, a título de planejamento sucessório, é a montagem de holdings familiares. Isso ficou muito conhecido, né? As pessoas falam muito de holdings como se fosse um instrumento jurídico adequado só para quem tem muito dinheiro. Isso não é verdade. A holding, ela facilita muito esse processo sucessório. Então, havendo o falecimento de um dos proprietários daquele imóvel, é possível uma alteração de código social. Então, os pais podem sim montar uma empresa, colocar os imóveis nessa empresa, os seus filhos figuram como sócios dessa empresa e, em caso de um deles faltar, faz-se uma alteração no contrato social e a questão está resolvida. Não há nova incidência de imposto, então isso facilita muito, tanto do ponto de vista jurídico como pela celeridade necessária. E se for doação? Por exemplo, o pai e a mãe ali tem um imóvel, tem 2 filhos, passou um imóvel para cada filho, digamos, né? Tem 2 imóveis. Existe também essa questão do imposto sobre doação? Sim, é o mesmo imposto. ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Então, a alíquota aqui no Paraná é de 4%, ele incide de qualquer forma. O que é muito recorrente, é feito com frequência, é os pais fazerem uma doação em vida para os filhos, desde que isso não ultrapasse o que a gente chama de legítima. Então, os pais têm que reservar 50% do patrimônio, que é a parte legítima dos filhos. Então, eles fazem essas doações em vida. Nesse caso que você mencionou, não seria possível doar um imóvel para um filho preterindo ao outro filho. Mas como o seu exemplo eu tenho 2 imóveis e deu um para cada filho. Se a gente partir do pressuposto de que esses imóveis têm o mesmo valor de mercado, é sim possível, inclusive com cláusulas de usufruto vitalício. Então, o pai ou a mãe tem esse poder de ficar sobre o imóvel e, inclusive, gravando-o com cláusulas de inalienabilidade e incomunicabilidade. Então, o filho não pode vender ou transferir aquele imóvel até que um dos pais venha a falecer ou conforme as condições que as partes estabelecerem. Sim, até porque daí os filhos têm família. De repente um filho pode se divorciar e daí a esposa vai querer um pedaço daquele imóvel. Gente, então assim, tem que entender bem para não fazer confusão. Mais mensagens chegando. Vanessa Cristina, bem-vinda, querida. Feliz 2026 para você, Vanessa. Meu pai faleceu e minha irmã mora no imóvel. Posso pedir para ela pagar meu aluguel? Já estou entrando na justiça. E aí, doutor?
Na verdade, é possível e é até razoável que seja feita uma divisão do valor do aluguel deste imóvel, né? Então, aqui, pela sugestão dela, se ela pode falar com que a irmã pague o aluguel dela. Não, mas se a irmã estiver residindo naquele imóvel, metade do valor do aluguel seria devido, sim, à outra herdeira, né? Então, inclusive, é recomendável que seja feito um inventário, a regularização desse imóvel, porque um prazo muito rápido que as pessoas não têm se atentado e que gera muita divergência é: havendo o falecimento de um do pai ou da mãe, um dos proprietários do imóvel, e o outro herdeiro permanecendo nesse imóvel, como nós dissemos no início, é possível sim uma ação de uso capião. E aí ela perde o direito sobre essa herança porque ela ficou inerte e não fez nada no decurso de tempo necessário. E aí perde também a convivência com a irmã, né? Porque a gente sabe bem como é que funciona o negócio, né, doutor? Exatamente. Todo mundo é muito bom até pai e mãe falecer. Depois disso, vira um caos. E é possível evitar todos esses problemas, né? A única certeza que nós temos é a morte. Então, assim, a gente trata disso, às vezes, com muito receio, né? Mas eu estou em vida, estou bem e já estou planejando minha sucessão. Isso é interessante para manter o seu patrimônio intacto e para você também evitar problemas para os filhos. Como você bem disse, vem nora, vem genro, isso vai gerando um volume de problemas muito maior, né? Até porque, se a gente parar para pensar que daqui a 20, 30 anos, quem vai estar morando na tua casa? Muito provavelmente não vai ser nem a tua geração, muito menos a geração dos seus filhos, muito menos o seu sangue. Então, parar para organizar isso é super importante, porque realmente muita gente pensa, esse problema meus filhos que resolvam depois. E depois não tem resolução, não tem. O imóvel se perde, não é mais pago os impostos, o governo toma posse sobre esse imóvel, vai para leilão, muitas vezes nem é leiloado e aí o abandono fica. Qual que é a tua experiência nesse sentido, assim, de você ver essas situações acontecendo? As pessoas, elas têm muito receio de, primeiro, acham que tudo tem que ser tratado pelo judiciário e há uma tendência de se entender que o judiciário é muito moroso, que demora muito para resolver isso. Como eu disse há pouco, é possível, maior parte dessas regularizações imobiliárias serem feitas direto no cartório de registro de imóveis. A participação do advogado é recomendável em razão dos documentos que têm que ser levantados, etc., mas sem processo judicial. Então está havendo uma grande desjudicialização dessas questões, né? E a nossa recomendação é: o que pode parecer caro hoje, que seria uma regularização do imóvel, pode se tornar muito mais caro numa situação como essa que você comentou. Um IPTU não paga o imóvel para leilão e é possível o imóvel ir a leilão por 50% do valor, isso está expresso na lei, então é prejuízo para todos, né? E não raras vezes a gente percebe também uma tentativa de evitar conflito. Então um irmão que mora no imóvel, nesse exemplo que você deu antes, não quer se insurgir com outro irmão, então deixa essas coisas acontecerem e depois, quando a gente vai se atentar para a questão jurídica disso, já está numa fase muito avançada e fica um pouco mais difícil e mais caro para resolver. A gente recebeu aqui uma mensagem do seguinte: eu não tenho o nome da pessoa que enviou, tá? Mas a gente tem aqui a mensagem e somente uma foto ali, porque é de provavelmente um perfil de empresa. Moro em uma casa de herança há 8 anos. Quando posso entrar com uso capião? Já que pago todas as despesas da casa nesse período. 8 anos, hein, doutor? O uso capião, ele pode ser conferido ao possuidor do imóvel de 15 até 2 anos, dependendo da situação. Então, a lei prevê esses marcos regulatórios. No caso dela, me parece, tá, aparentemente pelo que ela está me narrando, que o prazo seria de 10 anos, que é uma uso capião ordinária. E para isso, ela tem que ter exercido a posse sobre esse imóvel de posse mansa, de forma mansa, pacífica e sem qualquer oposição. Então, se um dos irmãos ou algum dos outros herdeiros se insurgiu em algum momento quanto a isso, esse prazo de uso capião, em tese, não estaria correndo, tá? Mas a resposta a ela, aparentemente, seria o prazo de 10 anos previsto no Código Civil. Então, seriam mais 2 anos aí no Exatamente. caso. Pelo menos mais 2 anos. Doutor, foi muito bom conversar contigo, né, nesse primeiro dia útil aí de 2026. Quero lhe desejar um excelente ano e já quero convidá-lo a voltar mais vezes aqui para o nosso programa. Será um prazer, Carla. Eu agradeço o convite e já iniciamos o ano esclarecendo as dúvidas ali. Isso é muito importante para nós. Super importante. Muito obrigada mais uma vez. Você que está me assistindo aí do outro lado, recadinho para a gente começar muito bem e daqui a pouco tem mais, olha só. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver
e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Intervalo é super rápido e a gente já volta falando sobre como mudou a produtividade do nosso trabalho com a inteligência artificial. Concorda ou não? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito bem, a gente está de volta para falar sobre o quanto melhorou a vida de muita gente, a tal da inteligência artificial. Sim, quando a gente fala na questão da evolução da tecnologia, é disso que a gente está falando, né? A maneira como melhorou, por exemplo, as maneiras que ficam mais acessíveis para você colocar a inteligência artificial dentro do seu trabalho, na sua produtividade diária, né? De repente uma plataforma que está te ajudando na tua jornada diária de trabalho. Muita gente torce o nariz, né? Fala, mas a inteligência artificial não é tão boa assim. Basta saber utilizar. Tem uma pesquisa da Oxford Economics que mostra que a otimização dos fluxos de trabalho, ela eleva o lucro e também a satisfação dos clientes, principalmente na área do varejo, manufatura, logística. E eu vou conversar agora com quem entende do assunto, que é o Alexandre, que é especialista em tecnologia. Ele está conversando comigo lá de São Paulo. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Feliz 2026 para você e bem-vindo, né, nesse primeiro programa útil, eu digo, no primeiro dia útil do ano, aqui na TV Evangelizar. É um prazer te receber. Para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você me explicasse como isso funciona na prática. Legal. Obrigado, Carla, pela abertura. Prazer aqui estar com vocês. Um feliz ano novo a todos. Bom, relacionado à questão da inteligência artificial, na sua prática, ela funciona quando você tem 3 fatores básicos muito bem estruturados, né, dentro de qualquer organização, seja ela pequena, média ou grande. Primeiro começa com sua arquitetura de infraestrutura, sua arquitetura de dados. Afinal, a inteligência artificial ela se alimenta de dados, obviamente, estabelecidos dentro do seu contexto de negócio. Segundo, a questão de processos, né? Ou seja, os processos bem definidos, como que você vai estruturar essa jornada para que você entre com uma informação e saia com uma informação mais precisa. E terceiro, obviamente, a governança, a segurança da informação. Como que isso está sendo acessado, como que você está obtendo essas informações, dados estratégicos que sejam isolados, respeitando as normas de segurança, para que você consiga, dentro de um ambiente, poder operacionalizar sem vazamento de dados. Então, hoje, a maioria das empresas elas estão se estruturando dentro desses 3 pilares. E isso é para tudo, né? Desde a parte contábil, por exemplo, onde você tem plataformas que ajudam a fazer uma contabilidade mais correta. Ou, por exemplo, a pessoa tem um comércio e ela tem ali, ela vende produtos que têm validade. Por exemplo, existem plataformas que já avisam da validade vencida ou próximo do vencimento de cada produto, sem precisar olhar um por um, ter aquele trabalho manual. Então, tudo isso vem para facilitar mesmo a vida, né? Exato. E o ponto que você citou. No momento que você coloca isso para tracionar dentro de uma esfera de dados, de informação consistente, centralizada, ela começa a te gerar cenários de produtividade. E aí você começa a ser, obviamente, mais efetivo
eliminando desperdício, tendo atenção de todo o seu fluxo de trabalho, o seu fluxo operacional e, obviamente, não é que você vai deixar de ter mão de obra, você começa a colocar a sua mão de obra mais estratégica. Você não precisa ter tantas pessoas trabalhando de forma manual, onde você começa a criar o que a gente chama de agentes, né? Que são os robozinhos que vão ser programados para fazer o trabalho mais braçal. E esse intelecto humano, ele vai operacionalizar esses agentes, como também ele pode ser mais estratégico dentro do seu fluxo operacional na organização. E me diz uma coisa, tem gente especializada nisso, só fazendo isso? Porque a gente falou muito ano passado sobre o medo da população, porque nós recebemos muitas mensagens para basear as nossas pautas, as nossas conversas, as nossas entrevistas, e muitas pessoas falando, olha, eu tenho medo de perder o meu emprego para IA. Por exemplo, eu tenho medo de perder o meu trabalho para inteligência artificial ou para tecnologia, porque eu não trabalho com isso diretamente. E aí abre-se um nicho de mercado e de estudo também para isso, para que as pessoas se especializem, né? Exatamente. É o ponto que quando a IA ela começou a ter mais divulgação ali no estouro de 2023, muito se fala até hoje que já estamos perdendo postos de trabalho. Realmente, você com a IA, com os agentes, você coloca eles para tracionar muito melhor do que às vezes nós, como fator humano, poderíamos produzir. Você elimina custos e fica mais efetivo, mas também você abre muitas possibilidades de novos postos de trabalho. Então, a questão que a IA vai substituir o ser humano, ela vai substituir quem não consegue ou quem não está se atualizando a programar, ou seja, a utilizar ela no seu dia a dia. E sim, existe hoje, desde 2024 para cá, várias especializações. Hoje nós temos MBA, pós-graduação, cursos especializados para que você formate pessoas, né, a trabalhar com aplicativos, com cenários de inteligência artificial para serem imputados em parte operacional, parte de segurança, em todas as esferas de mercado, seja na saúde, varejo, tecnologia, logística e todos os setores. Então, hoje você começa a criar mão de obra especializada com inteligência artificial, mas não é só isso. Você também tem que trazer um cenário de desenvolvimento, um cenário de ciência de dados. Então, você vai se especializando em alguns aspectos para que você se torne um profissional mais atualizado, baseado nas necessidades que a IA trouxe para o mercado. Certo. E eu queria que você fizesse aí uma contextualização, Alexandre, da questão dessa tecnologia sendo usada, por exemplo, pelas prefeituras. A gente percebe que, por exemplo, agora, algumas regiões do Brasil, as prefeituras estão utilizando a tecnologia, como você comentou, para a segurança, para terem acesso a câmeras, por exemplo. Existem mais câmeras de segurança, não só privadas de empresas, de prédios, mas também das próprias prefeituras, o próprio governo, que faz uso dessas imagens para poder manter melhor ou poder dar mais segurança para o cidadão. Perfeito. Quando a gente fala na questão de governo, né, isso vem se aplicando cada vez mais, principalmente com a questão da inteligência artificial ser aplicada em segurança de informação facial, consulta de dados. Então, você tem as bases centralizadas hoje dos cidadãos, que você consegue fazer várias ligações com Receita Federal, com o Banco Central. Então, tudo isso por trás, você consegue colocar agentes para trabalhar, para trazer informações mais efetivas, fazer curadoria de dados para que traga informações mais concretas. E aí, dependendo de cada situação, você tem que ter uma base de dados muito bem estruturada, com informações atualizadas, seguras, para que essas informações elas sejam claras, para que atenda, né, o cidadão da melhor forma possível. E, óbvio, com a questão de segurança, que aí você tem a questão facial, a questão digital, cada vez mais integrada. E aí, com base nisso, você começa a ter uma governança mais adequada, principalmente no setor público. Bem, para a gente encerrar esse assunto, eu queria que você desse algumas dicas para quem quer iniciar a estudar tecnologia. Por onde começar? Porque para a gente iniciar, a gente precisa ter ali primeiro um contraponto para tentar ampliar o nosso conhecimento para outras áreas, né? Mas assim, Exato. De maneira geral, para quem quer começar, por onde começar? O primeiro passo para quando começar a entender o seu contexto atual, aonde que você está situado, em que setor,
quais necessidades que você vê, quais dores que você mapeia e baseado nisso você se especializa dentro do contexto de negócio onde você está. Porque a gente não vai entender tudo ao mesmo tempo, mas se você conseguir entender no seu contexto de negócio, as suas dores, e aí começar a aplicar um conhecimento efetivo, você começa a se especializar e resolver essa dor. E aí nisso você começa a ganhar corpo, a ganhar substância, até mesmo para se atualizar e se especializar cada vez mais dentro daquele contexto de negócio. O segredo é entender o contexto de negócio e qual dor que você deseja ou pode resolver dentro desse contexto de negócio. E aí se especializar para resolver determinados problemas. Maravilha, Alexandre. Muitíssimo obrigada mais uma vez e te convido a voltar mais vezes aqui na Vida Não Para, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Carla. Um grande abraço a todos. Ótimo ano. Valeu. Até mais. Ótimo ano para você. Muito bem. Agora vamos falar de temperatura. Como é que tá a temperatura aí na tua cidade? Tá assim ou tá mais ou menos? Vou te dizer uma coisa, hein? Eu fiquei faceira, feliz, que tava vivendo ali numa temperatura de uns 40 graus todo dia, porque a gente gosta de um solzinho. Voltei para Curitiba e me deparo com 13 graus de temperatura. Qual é, Curitiba? Pois é. Aqui é sempre diferente. Mas eu sei que nesse Brasilzão, o calor tá tomando conta de todas as regiões. Manda pra mim aqui contando como tá aí na tua região, manda foto, o que você quiser. Ai, tem foto aqui na piscina de casa, ô, coisa boa. Manda pra gente ficar com a dorzinha de cotovelo aqui. 419-8793-6281. E nesse calorão, claro, a gente vai trazer algumas dicas pra você cuidar, sabe do quê? Sabe de qual parte do seu corpo? Cabelitos! Aquele cabelo de verão, vamos combinar que não é nada bonito, né? A gente quer ficar com o cabelo macio, hidratado, não todo esturricado do sol. E a gente conversou com o Dr. Fábio Gontijo, que é dermatologista, que traz algumas dicas importantes. Vamos ver? Enquanto todo mundo fala de pele, pouca gente lembra que o cabelo também sofre. E muito. Sol forte, piscina, água do mar podem transformar fios saudáveis em fios quebradiços em poucos dias. Vamos começar pelo sol. A radiação ultravioleta ela oxida o fio, ela muda a cor, ela resseca e ela também aumenta a quebra. O que fazer? Use produtos com filtro ultravioleta para o cabelo. Eles não são frescura, são literalmente um protetor solar capilar. Chapéu e boné também ajudam, principalmente nos horários de sol mais forte. Agora, piscina. O vilão aqui é o cloro. Ele abre a cutícula do fio, ele tira a hidratação natural e, em alguns casos, ele até altera a cor. O truque é simples. Molhe o cabelo com água limpa antes de entrar na piscina. O fio já hidratado ele vai absorver menos cloro. E aí, depois do banho, você usa um leave-in hidratante. Já o mar, ele tem sal e o sal vai puxar a água. O resultado, ressecamento e aspereza. E aqui vale a mesma regra. Enxaguar sempre que possível e utilizar um creme protetor, ou então um óleo leve, para formar uma barreira. E nada de prender o cabelo molhado o dia todo. Isso vai enfraquecer ainda mais os seus fios. Agora, quer um cuidado que realmente faz a diferença? Hidratação semanal com máscaras ricas em lipídios e proteínas. E para quem tem química, como alisamento, tintura, louro, o cuidado precisa ainda ser mais rigoroso, porque o fio ele já está fragilizado. O verão é uma delícia, pessoal, mas ele exige estratégia, protegendo o cabelo do sol, do cloro e do sal. Aí você evita danos e mantém os fios fortes até o fim da estação. Valeu, doutor. Gente, agora eu vou dar um recado para vocês, porque eu já venho falando do Verão Maior Paraná, que são 5 fins de semana aí seguidos de espetáculos de graça, nas areias aqui do nosso litoral. Mas, porém, entretanto, todavia, toda essa festa começa agora dia 9 de janeiro, nesta sexta, e vai até dia 8 de fevereiro, viu? Então, quais são os locais aqui do nosso estado, do Paranazão, do litoral, que você vai poder acompanhar esses shows? Matinhos e Pontal do Paraná. São pelo menos aí 2 palcos gigantes recebendo milhares de pessoas, viu? Na edição de 2026, a gente vai ter oportunidade de assistir, inclusive, o padre Reginaldo Manzotti. Isso mesmo. O show dele é no dia 8 de fevereiro,
fevereiro. Aliás, é o último show de todo o evento. Então não perca a chance. Anota na tua agenda, dia 8 de fevereiro de 2026. Padre Reginaldo Manzotti no palco de Matinhos. Combinado? Agora a gente continua falando, claro, de turismo. Sabia que mesmo dentro da cidade é possível a gente encontrar uma grande variedade, por exemplo, de aves? Parques e áreas verdes aqui da nossa cidade têm se tornado pontos de encontro dos observadores da natureza. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, a gente já mostrou pessoas que fazem essas observações, sejam observações aquáticas ou no meio da mata. Vamos conhecer? Vamos ver? Olhar para o alto, ouvir com atenção e perceber detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A observação de aves tem conquistado cada vez mais pessoas no Brasil, seja como lazer, contato com a natureza ou até como atividade turística. O país reúne uma das maiores diversidades de aves do mundo, de parques urbanos a áreas de mata. Em diferentes regiões, é possível encontrar espécies variadas, algumas comuns, outras raras, que fazem parte do dia a dia de quem aprende a observar. A observação de aves é uma atividade muito comum em países como Estados Unidos e principalmente Inglaterra, na Europa, onde os observadores de aves eles viajam o mundo buscando espécies para completar sua lista. Em Curitiba, no sul do Brasil, parques e áreas verdes se tornaram pontos frequentes para a prática. Espécies da Mata Atlântica e das florestas com araucária aparecem com facilidade, atraindo observadores de diferentes lugares. Uma realidade que se repete em várias cidades brasileiras. Existe uma diversidade enorme de espécies de aves que não eram tão comumente encontradas na cidade, aqui em Curitiba, por exemplo. E um grupo que descreve bem isso que eu acabei de falar são as ibis. Com certeza, quem vive aqui em Curitiba já observou alguma dessas aves, né? As ibis têm aquele formato de um corpo grande, comprido e um bico curvo. Uma ave da família, que é o guará, que vive lá no litoral, tem esse mesmo formato, todas elas têm esse mesmo formato, uma ave vermelha, rubra, muito forte, linda. Para quem quer começar, não é preciso equipamento especial. Roupas confortáveis, um calçado adequado e até um celular ajudam nos registros. O principal cuidado é manter a distância dos ninhos e não interferir no comportamento das aves. A observação de aves aproxima as pessoas da natureza e ajuda a valorizar a preservação. Um convite para desacelerar, olhar ao redor e redescobrir a riqueza natural espalhada pelo Brasil. Que presente essa reportagem, hein? Linda demais, Serginho, parabéns. Gente, vocês querem me matar, né? Olha só, eu pedi para vocês mandarem fotos, vídeos, né, dos lugares aí, das regiões de vocês, a temperatura. Olha o que a Terezinha faz comigo. Ela mandou esse vídeo. Você tem como encher tela, produção? Enche tela aí, por favor. Praia do Pacheco, em Caucaia, no Ceará. 31 graus, olha o paraíso que Terezinha está e enviou pra gente. Você quer matar a gente de dor de cotovelo, Terezinha? Ô, bênção, que lugar maravilhoso, hein? Marzão ali, lindo. Olha a cor desse mar, né? Quanto mais quente, mais verdinho, mais azul ficam as ondas. Que lugar espetacular. E você, tá num lugar lindo também? Manda pra gente 419-8793-6281 é um número pra gente. Eu quero saber onde você tá. Divide comigo essa emoção e essa alegria, suas férias. Eu vou adorar. Vou mostrar aqui para todo o Brasil. Agora vamos conversar com o Felipe sobre o magnésio, que ele tá de volta na área. É isso aí, Carla. Boa tarde para todos que estão aqui acompanhando a programação. Gente, se você quer um ano diferente, você precisa também ter hábitos diferentes. Então, eu quero fazer uma pergunta. Como está a sua saúde? Eu quero que a dor não seja um problema neste ano de 2026 para você. Então, alô, Dona Maria, você que está aqui acompanhando a programação, seu magnésio está aqui para te ajudar a desinflamar o seu corpo, para reduzir essas dores. Para você que está aqui, ó, que não consegue dormir, disparar
gerar melatonina no seu organismo, diminuindo os níveis de ansiedade. O magnésio ele traz o equilíbrio que o seu corpo precisa, fortalecendo o seu sistema imunológico, desinflamando o seu corpo, protegendo o líquido sinovial para te dar mais mobilidade. Você que está numa condição que fazer tarefas simples do dia a dia já é uma grande dificuldade, 2 cápsulas ao dia. O magnésio, essa fórmula concentrada, o maior aliado para devolver a você o equilíbrio, a saúde, a vitalidade, o vigor e a energia. E claro, nós preparamos aqui 50 kits para quem ligar agora neste telefone que já está aí na sua tela, para você ligar, comprar o seu kit do magnésio. E sabe quando você vai começar a pagar? Olha só, final do mês de março. É isso mesmo, mais de 45 dias você pode pagar no boleto, no carnezinho. Então não perca a oportunidade. Pega o telefone, ligue agora para a nossa central de atendimento e, claro, na compra do magnésio, você vai ter kit em dobro. Se você compra para 2 meses, você leva 2 meses de presente para você. Se você comprar para 6 meses, é 6 meses a mais de presente para você que está aqui acompanhando a programação no 0800 591 8773. Ligue agora e aproveite. E eu volto com você, Carla. Muito obrigada, Felipe, querido. Pois é, a gente vai para o intervalo rapidinho. E daqui a pouco eu volto com um termo que muita gente acha esquisito. Identificação geográfica. Você sabe o que é? Tem algum prato típico da sua região que ganhou um selo chamado selo de identificação geográfica? Então, é disso que a gente vai falar daqui a pouco. Você já deve ter visto, eu acho que você deve ter visto na internet uma árvore jorrando água. Vocês viram isso? Não pareceu assim uma armação, alguma coisa? Será que colocaram uma mangueira ali do lado da árvore para fingir que ela estava jorrando água? Pois então, essa árvore é uma samaúma. É uma árvore nativa da Amazônia. Olha só essa imagem aqui, ó. Essa daqui que viralizou na internet. Se você não viu, você está vendo agora. O fenômeno em que ela parece jorrar água acontece porque as suas raízes, que são super profundas, elas funcionam como verdadeiras esponjas naturais, capazes sim de absorver e armazenar enormes volumes de água. Olha só que interessante, gente, no solo. Quando há um excesso dessa umidade, a saturação do terreno, até algum tipo de dano natural, essa água ela é liberada para o ambiente, ajudando a hidratar o solo, claro, as plantas que estão ao redor. E essa árvore é conhecida como a rainha da floresta. A samaúma exerce então um papel assim super importante, essencial para a redistribuição de água para o ambiente onde ela vive. E claro, para manter o ecossistema, né? Essas raízes, elas alcançam águas subterrâneas muito profundas. Esse armazenamento, né, do líquido no tronco e nas bases, ele se desenvolve com o recurso que a natureza utiliza, né, para sobreviver. E é muito importante a gente manter, né, uma árvore como essa, assim, com muito cuidado. Olha o tamanho, vocês viram o tamanho do tronco dela? Ela é gigantesca, enorme mesmo. E isso beneficia todo o meio ambiente, tudo que está ao redor dela, né? E esses rachados, eles acontecem de forma natural. Por isso que ela expõe essa água toda quando ela está super irrigada. Ela racha naturalmente, libera essa água toda. E aí ela vai esvaziando e isso vai acontecendo repetidamente, né? Linda, maravilhosa. Então, tá aqui, é real, não é fake, ninguém colocou uma mangueira ali não, tá? Agora a gente vai falar do noroeste do nosso estado. A gente vai conhecer um programa que é o programa A Maringá, em que crianças que foram afastadas do convívio familiar têm ajuda, tem amor, tem atenção. E a reportagem é um presente daí da nossa querida repórter Suelen Rodrigues, direto de Maringá.
Às vezes, tudo o que alguém precisa é de mais pessoas para chamar de família. No apadrinhamento, pequenos gestos criam grandes vínculos. É isso que o programa A Maringá faz. Aproxima voluntários de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Ele tem como objetivo promover vínculos, né? Vínculos afetivos, de cuidado com essas crianças e adolescentes que estão fragilizados ou com rompidos, né? Os vínculos com os seus familiares. Existem 3 formas de ajudar: financeira, afetiva e de serviço. Qualquer pessoa pode se voluntariar. O cadastro é feito por uma equipe técnica que faz as entrevistas e avaliações. Todo o processo é acompanhado de perto. Como faz para cadastrar? Entra no site da prefeitura, na aba apadrinhamento, a Maringá, e faz o seu cadastro. E posteriormente, a equipe técnica do programa vai entrar em contato, né, com este futuro padrinho e fazer uma análise documental, porque principalmente o padrinho afetivo, ele tem que ter uma análise mais criteriosa. E o prestador de serviço também. Por quê? Porque ele vai ter um contato próximo com essa criança. Quem deseja ajudar não precisa necessariamente adotar. O apadrinhamento é uma forma legal e segura para quem quer participar ativamente da vida de crianças e adolescentes em situação vulnerável. Nádia é uma madrinha. Ela exerce um papel fundamental na promoção de vínculos e oportunidades. Eu acho que esse trabalho de apadrinhamento é um trabalho muito importante, é essencial para essas crianças e quanto mais ajudas, melhor. O programa também é fortalecido pela Igreja Católica, que tem um histórico muito importante com trabalhos sociais. A Pastoral do Menor busca contribuir com a divulgação do projeto e mobilizando voluntários na comunidade. Quando a gente faz visita, verifica que precisa de alguma coisa, a gente contribui. A gente corre atrás de psicólogo, a gente já conseguiu psicólogo para alguns adolescentes. Questão financeira também, com alguns equipamentos que foram necessários. A gente corre atrás de doação e consegue auxiliar, sim. Quem quiser contribuir pode procurar a Secretaria da Criança e do Adolescente do município ou a Pastoral do Menor da Arquidiocese de Maringá. Ser padrinho ou madrinha é mais do que ajudar, é transformar vidas. É isso aí. Esse é um projeto, né, que a gente mostrou aqui de Maringá, mas existem projetos como esse em vários lugares do Brasil. Na tua região também deve ter algum. E se não tiver, leva essa ideia. Leva essa ideia para a tua comunidade, porque é tão importante, né, a gente poder ajudar, principalmente crianças, adolescentes que estão perdidos emocionalmente nesse mundão. Né? Além de estarem perdidos fisicamente, de não terem com quem contar, e a emoção, a parte emocional é muito dolorida, às vezes está muito machucada e precisa realmente de ajuda e apoio. Então, pensa nisso. Agora, vamos para as participações, claro! Vamos mostrar aqui, ó. Boa tarde para nós. Manda um alô aqui. Boa tarde para nós, para todos nós, claro. Naldão, bem-vindo. Manda um alô para Naldão de Sobral, no Ceará. Ô, Naldão, eu vou para tua terra agora, hein? Vou levar você para lá junto comigo. Vamos? Ele é de Sobral, no Ceará. Nosso canal lá é o 45.1, é isso? 45.1, agradecendo a audiência de todo o Ceará. E é do seu Ceará, Naldão, que eu vou falar agora. Conhecido pelas belíssimas praias do Ceará, se consolida como um novo pilar da economia, do turismo religioso, meus amigos. Desde 2022, com a criação da Rota do Turismo Religioso, o Estado passou a organizar e a valorizar os seus destinos de fé. E isso acontece por quê? Porque precisa de valorização, gente. Impulsiona o desenvolvimento das regiões, né? Da agricultura, do comércio local. Olha, uma das imagens maravilhosas que eu tenho para mostrar para vocês em Juazeiro do Norte, no Cariri, a estátua dele. Nosso Padrinho Cício, Padre Cícero, na Colina do Horto, é um dos principais símbolos da devoção. Ela foi inaugurada em 1969. É um monumento de 27 metros e recebe cerca de 2,5 milhões de romeiros todos os anos. Tem mais, hein? Tem São Francisco aqui também, vamos mostrar. Olha ele aí, outro destaque é Canindé.
com a estátua de São Francisco das Chagas, de 31 metros, que integra, né, o Caminho de Assis e atrai mais de 1,5 milhão de visitantes todos os anos. E claro que a gente tem que mostrar também ela, maravilhosa, Santa Edviges, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ela destaca, né? É destaque na Serra de Japuara, com quase 24 metros de altura. E claro que a gente não pode deixar de falar dela, Nossa Senhora de Fátima. Lá no Crato, a estátua de Fátima, com 54 metros, é considerada a maior do mundo, dedicada à santa, e se tornou um novo marco do turismo nacional. Esse é o nosso Ceará. No Ceará, a fé ganha forma em monumentos grandiosos que fortalecem o turismo e a economia do estado. Então, eu estou aqui para te dizer mais uma vez que o Ceará, todo o Nordeste, o Norte do Brasil também é muito importante para nós, a TV Evangelizar. A gente sempre está com os braços abertos para recebê-los aqui na nossa terra. E vocês sempre estão com as portas abertas para receberem a gente na casa de vocês. E é tão importante isso, né? É tão bom a gente falar disso. E ó, presta atenção que vem aí o Retiro Nacional 2026. Então você de todo o Brasil, seja do Ceará, seja do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, qualquer canto do país, presta atenção. Nos dias 28 de fevereiro, olha só, mês que vem, até o dia 1º de março. Então 28 até o dia 1º de março, a gente vai ter esse momento especial que vai acontecer aqui em Curitiba. É o Retiro Nacional, que recebe o nome de Reacender a Chama, Voltar ao Primeiro Amor. Um encontro profundo de fé e renovação e experiência com Deus. As inscrições estão abertas. Para se inscrever, você acessa evangelizarepreciso.com.br ou através do telefone que está aqui no rodapé da tela, 41 3221 6060. Garanta a sua vaga e viva 2 dias especiais de oração, de espiritualidade, de transformação. Não deixa para depois, tá? Venha reacender a chama do seu coração e da sua fé aqui junto com a gente. Muito bem, que coisa boa, né? Vai ter muita coisa boa esse ano, 2026 começou muito bem, obrigada. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a tal da indicação geográfica? Pois é, ele é um selo que reconhece produtos ligados a uma região específica, garantindo qualidade, a tradição, a história. Eu vou te dar um exemplo. O queijo da Serra da Canastra, as balas de banana de Antonina. O Brasil tem mais de 150 produtos com selo de indicação geográfica. E a gente vai conhecer alguns deles agora na reportagem do Sérgio Júnior. Vamos? Seja um queijo da Serra Mineira ou um pescado do Nordeste, o Mercado Municipal de Curitiba é um ponto de encontro de sabores que contam a história do Brasil. E muitos desses produtos carregam exclusividade, a indicação geográfica. Título garante ao consumidor que o produto tem uma qualidade única, ligada diretamente à tradição e à natureza do lugar onde é produzido. O Brasil, a cada ano, tem acumulado esse histórico de produtos de origem, que são as famosas indicações geográficas. E esse ano já saíram 8 indicações geográficas. Essas 8 indicações elas estão espalhadas por todas as regiões do estado e elas vêm ainda mais fortalecer as regiões, o turismo, os empreendedores e os produtos que são feitos aqui no estado do Paraná. O Paraná é o estado com mais indicações geográficas do país, com 22 certificados. Esses títulos abraçam desde o prato carne de onça, o queijo da colônia Witmarsum, até a famosa bala de banana. Muita gente vem procurar simplesmente a bala de banana, porque é bem conhecida aqui na região do Paraná. Minas Gerais fica logo atrás, com 20 registros. O queijo da Serra da Canastra é um dos mais valorizados. Em terceiro, o Rio Grande do Sul, com 15 reconhecimentos, incluindo o Vale dos Vinhedos. Este tem o certificado de denominação de origem, o que significa que o produto, como seu vinho ou espumante, é o único no mundo por causa daquela região. Eu gosto muito de trabalhar com os produtos do Vale dos Vinhedos, por questão de ser uma região pioneira aqui no Brasil. Não são fabricados em outras regiões, e isso acaba agregando também no valor do vinho, né? E também na qualidade. A viagem continua no mercado. Encontramos aqui o camarão da Costa Negra, um tesouro do Ceará. Já o açaí, fruta típica do norte, é certificado por 2 estados, pelo menos, Amazonas e Acre. O processo de certificação é rigoroso. O processo ele começa
com a pesquisa catalográfica, né? Encontrando aquele produto que ele é fabricado, produzido ou extraído em uma região específica. A partir disso é feito um diagnóstico de levantamento, né, de potencialidades, que encontra a história desse produto e apresenta não só o seu processo produtivo, mas que identifica que ele é único. Então, esse processo, a partir de reunir esses documentos, são entregues ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade da Indústria. Esse processo é verificado por especialistas, é feito toda uma análise até que esse selo, esse reconhecimento possa ser entregue para a associação. Somente nos últimos 10 meses, o Paraná conquistou 8 novos selos de indicação geográfica, com a polcã de Cerro Azul, a broa de Centeio de Curitiba e a ostra de Cabaraquara no litoral. Mas já há uma intensa movimentação nos bastidores dos comércios e da gastronomia daqui de Curitiba para conquistar uma nova certificação. Essa história começou lá atrás, em 1953, envolvendo uma confeiteira e um concurso de beleza. O Bolo Marta Rocha. A tradição da confeitaria paranaense ganhou este nome em homenagem à primeira Miss Brasil. Existem algumas versões sobre como este clássico surgiu. Esta padaria é centenária e a família do Eduardo carrega a versão mais popular. Foi criado pela Confeiteira das Famílias, né? Pela confeiteira de lá, que teria ficado muito triste com a perda do título de Miss Universo da Marta Rocha para a americana. O bolo, que tem 8 centímetros de altura, é recheado com a massa de pão de ló, nozes, damasco e a famosa baba de moça. Mas o detalhe que o torna uma verdadeira homenagem... A princípio seria um disco de suspiro, né, para representar as 2 polegadas de quadril que elas tinham a mais, então seria um bolo mais alto que o comum. O processo para o bolo Marta Rocha ser reconhecido como uma indicação geográfica está na fase de estudos, um caminho que exige a mesma precisão dos ingredientes. Primeiro, o prato tem que ter relevância, como é o caso da Marta Rocha, que foi criado aqui em 1954 na Confeitaria das Famílias. Então ela já existe, você não cria uma indicação geográfica, ela já existe toda uma história. Então será a única capital brasileira a ter 3 indicações geográficas. Isso para o turismo gastronômico e para o turismo em geral é muito importante, né? Ô, Sérgio Júnior, cadê essa Marta Rocha, meu filho? Cadê o bolo? Queremos, necessitamos dele. Só fico aqui na vontade, né? Ó, e por falar em vontade, vocês já deixaram a gente aqui de queixo caído lá com as imagens do Ceará, né? De Caucaia. Agora vamos ver quem mandou mensagem pra gente. Valéria Garcia, Aracruz, Espírito Santo. Olha a imagem que ela fez pra gente. Que coisa linda! Feliz Ano Novo a todos da TV Evangelizar. Que esse ano seja repleto de realizações, saudade, amor e bênçãos para todos. Estou na praia de Barra do Saí, em Aracruz, Espírito Santo, 25 graus. Você sabia, Valéria, que existe uma praia chamada Barra do Saí, que fica na região de Itapoá, que é a primeira praia de Santa Catarina, divisa com o Paraná. Eu tava lá. Engraçado você mandar para mim a Barra do Saí lá no Espírito Santo. E eu lá na Barra do Saí de Santa Catarina. Que coisa boa. Valéria, um beijo no seu coração. Aproveita suas férias. Aproveita essa imagem linda. É com ela que eu vou encerrar o programa de hoje, como não? Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Gratidão por esse primeiro dia útil do ano. Vocês aqui junto comigo. E não esquece o nosso telefone. Nosso telefone está sempre aberto para receber a sua mensagem, para receber as suas orientações. O que você quiser escrever, mandar pra gente, foto, vídeo, manda que eu vou estar com o coração aberto esperando. Combinado? Um beijo gigante. E você fica agora com a nossa programação. Até mais. Até amanhã.